Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje quero compartilhar com vocês uma reflexão profunda sobre Lucas 10, um capítulo que nos ensina sobre como Deus nos escolhe e nos chama para servir. Esse chamado não é só para os discípulos de Jesus naquela época, mas também para cada um de nós nos dias de hoje. Vamos mergulhar nesse texto e entender como ele se aplica à nossa vida. O capítulo 10 começa com Jesus escolhendo 72 discípulos e os enviando de 2 em 2 para as cidades que ele ainda visitaria. Ele diz: "A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara." Lucas 10, 2. Aqui já vemos algo importante. Deus nos escolhe para uma missão. Muitas vezes nos perguntamos: será que Deus tem um propósito para mim? A resposta é sim. Assim como Jesus escolheu esses discípulos, Ele nos chama para sermos trabalhadores na sua seara. E o que isso significa na prática? Levar o amor de Deus às pessoas ao nosso redor. Falar sobre Jesus, não apenas com palavras, mas também com atitudes. Orar por aqueles que precisam. Viver com integridade e compaixão no nosso dia a dia. Deus nos escolhe, não porque somos perfeitos, mas porque Ele quer nos usar para transformar vidas. Jesus avisa aos discípulos que a missão não seria simples. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Lucas 10, 3. Isso significa que seguir a Cristo e servir ao reino pode trazer desafios. Podemos encontrar rejeição, dificuldades e momentos em que as pessoas não entenderão nossa fé. Mas isso não deve nos desanimar, porque Jesus caminha conosco. Ele nos fortalece e nos capacita para seguir em frente, mesmo quando as dificuldades aparecem. Se você já passou por momentos em que sentiu medo de falar de Deus, ou se já foi criticado por tentar viver o Evangelho, lembre-se: você não está sozinho. Deus vê sua fidelidade e honra aqueles que o servem com amor. Depois de cumprirem a missão, os discípulos voltaram muito felizes, dizendo: "Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome." Lucas 10 e 17. Jesus responde algo poderoso: "Não se alegrem porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus." Lucas 10 e 20. Aqui Jesus nos ensina que nossa maior alegria não deve estar nos resultados da missão, mas no relacionamento com Deus. Muitas vezes queremos ver grandes mudanças rápidas e ficamos frustrados quando não acontece do jeito que esperávamos. Mas Jesus nos lembra: a maior vitória já temos nossa salvação. Nosso chamado não é sobre números ou reconhecimento, mas sobre sermos fiéis ao que Deus nos confiou. Busque a Deus em oração, assim como Jesus ensinou os discípulos a dependerem do Pai. Precisamos orar para discernir como e onde Deus quer nos usar. Esteja disponível. Muitas vezes Deus quer nos usar nas pequenas coisas: uma palavra amiga, um gesto de generosidade, um ouvido atento para quem precisa.